Às vezes, o amor se perde no meio do barulho, das discussões, dos desencontros, das escolhas erradas. E só quando o silêncio toma conta, é que a gente entende a falta que alguém faz, e o quanto certas dores poderiam ter sido evitadas. Fica comigo até o fim, porque essa história vai tocar seu coração. Eles sempre foram aquele tipo de casal que parecia ter nascido um para o outro. Sabe quando o olhar se encontra e sem dizer uma palavra o coração entende que ali começa algo que vai mudar tudo? Foi assim com Laura e Gustavo. Eles se conheceram ainda jovens, cheios de sonhos, planos e aquela vontade bonita de construir uma vida juntos. No começo tudo era leve. Risadas, carinho, cumplicidade. Cada detalhe parecia ter sido desenhado pelo próprio destino. As conversas se alongavam até de madrugada, os abraços eram refúgio e os olhos. Os olhos falavam mais que qualquer palavra. O tempo passou. A vida seguiu seu curso. Trabalho, responsabilidades, cobranças, rotina. Tudo começou a pesar. E sem que percebessem aquilo que antes era leveza virou silêncio. Não o silêncio que conforta, mas aquele que grita, que machuca, que faz falta. Gustavo começou a se distanciar. Primeiro foram pequenas ausências. Uma mensagem não respondida, um telefonema ignorado, uma desculpa qualquer para não estar presente. Depois vieram as saídas mais longas, os compromissos que surgiam de repente e aquele jeito estranho de desviar o olhar quando Laura tentava se aproximar. Ela sentia. No fundo sempre sentiu. A intuição de uma mulher é como um sussurro da alma e por mais que o coração não queira acreditar os sinais estão ali o tempo todo. Laura começou a se perguntar em que momento eles tinham se perdido. Onde foi que aquele amor bonito começou a desmoronar e pior se ainda existia algo para salvar. Ela lembrava das promessas, dos planos, dos sonhos compartilhados e aquilo doía. Doía de um jeito que não cabia em palavras. Até que um dia o que ela mais temia se confirmou. Não precisou de ninguém contando nem de provas espalhadas. Bastou um descuido, uma conversa deixada aberta no celular e tudo veio à tona. O mundo dela pareceu desabar. Era como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. Mas diferente do que muitos fariam. Laura não gritou. Não chorou na frente dele. Não quebrou nada. Não perguntou nem sequer quis ouvir justificativas. Ela apenas olhou nos olhos de Gustavo e silenciou. Aquele silêncio não era vazio. Pelo contrário, ele carregava tudo. Dor, decepção, tristeza, despedida. E pela primeira vez foi ele quem não soube o que dizer. Porque no fundo Gustavo sabia exatamente o que aquilo significava. Sabia que tinha ferido quem só quis amá-lo. Quem só quis ser abrigo, colo e amor. O silêncio dela foi como um espelho que refletia tudo aquilo que palavras jamais poderiam expressar. Gustavo ficou ali, olhando, sentindo o peso daquela ausência de som que dizia mais do que qualquer grito. Foi naquele instante que ele percebeu a dimensão do estrago. Cada mentira, cada escolha errada, cada passo afastando-os, tudo estava ali, exposto naquele vazio. Ele tentava entender onde tinha falhado. Não era só uma traição. Era uma quebra de confiança, de sonhos construídos juntos. Ele via o rosto dela, marcado pela dor, pela decepção silenciosa. Era como se o amor que antes os unia tivesse se tornado um fantasma, presente e ao mesmo tempo impossível de alcançar. E naquele silêncio, Gustavo sentiu o peso do arrependimento. Ele sabia que havia perdido mais do que um momento, havia perdido a paz dela, o sorriso, a esperança. Mas o mais duro foi entender que o amor ainda existia, mesmo que dilacerado. Um amor que não se apaga com uma falha, mas que exige coragem para ser reconstruído. Enquanto isso, Laura lutava para não se deixar consumir pelo rancor. Ela sabia que o caminho para a cura não passava por gritos ou acusações. O silêncio dela não era fraqueza, mas um espaço onde ela tentava juntar os pedaços do coração. Era um grito mudo pedindo por respeito, por reconhecimento da dor que ele causou. Ela se perguntava se ainda havia lugar para o perdão. Se o amor que sentia poderia superar a ferida aberta pela traição. Não era uma decisão simples. Era um convite para olhar para dentro, para enfrentar a verdade e decidir se valia a pena continuar acreditando naquele sentimento. Nos dias que se seguiram, o silêncio entre eles foi um muro difícil de atravessar. Gustavo tentou se aproximar, mas cada palavra parecia pequena demais diante do que precisava ser dito. Laura, por sua vez, manteve distância, protegendo seu coração machucado.
Porém, mesmo com o silêncio, havia um fio invisível que os conectava. Um fio tênue de esperança e amor que ainda pulsava. Era a base para um possível recomeço, se eles conseguissem encontrar forças para olhar um para o outro sem medo. Gustavo decidiu que era hora de mostrar, não com palavras, mas com ações, o quanto ela significava. Começou a mudar, a ser presente, a respeitar o tempo dela. Sabia que não seria fácil. Sabia que precisaria de paciência, de humildade e de muita coragem para reconquistar o que havia perdido. E Laura, mesmo ferida, sentia algo diferente. Uma chama que se recusava a apagar. Porque o amor verdadeiro, por mais que sofra, nunca desaparece completamente. Ele espera, ele aguarda o momento certo para florescer novamente. Eles estavam diante de uma escolha. Deixar o silêncio ser o fim ou transformá-lo no começo de uma nova história. E mesmo que o caminho fosse incerto, uma coisa estava clara. O amor, quando é real, sempre encontra um jeito de resistir. O tempo continuou seu curso, e com ele, as escolhas que moldam vidas. Laura e Gustavo estavam diante de um caminho tortuoso. Sabiam que não existia um mapa para essa jornada de cura. Cada passo era incerto, cada gesto carregava uma carga de esperança e medo. Mas o que os unia ainda era maior que as dúvidas. Gustavo nunca deixou de tentar mostrar seu arrependimento. Ele aprendeu a ouvir sem interromper, a respeitar o espaço dela, a ser paciente quando o silêncio dela parecia infinito. Com gestos simples, mas cheios de significado, ele tentou reconstruir a confiança perdida. Cada manhã era uma oportunidade para provar que o amor dele não era apenas palavras vazias, mas compromisso verdadeiro. Laura, por sua vez, passou a entender que o perdão não era um ato de esquecer o passado, mas de aceitar a vulnerabilidade do presente e abrir espaço para o futuro. Ela sabia que a dor não desapareceria da noite para o dia, mas podia ser suavizada pelo respeito, pela honestidade e pelo desejo sincero de recomeçar. Eles conversavam, às vezes com dificuldade, às vezes com lágrimas, mas sempre com o olhar de quem quer tentar. E aos poucos, as feridas foram encontrando um remédio no carinho e na sinceridade. O amor que parecia perdido mostrou que podia renascer mais forte, porque não era mais cego ou ingênuo, mas maduro e consciente. Houve momentos de fraqueza, claro. Dias em que o passado parecia maior que o presente. Dias em que a lembrança da traição invadia o silêncio, trazendo dúvidas e inseguranças. Mas Laura e Gustavo decidiram não permitir que esses momentos definissem sua história. Eles escolheram acreditar que o amor verdadeiro é aquele que enfrenta tempestades e sai fortalecido. E não era só sobre eles. Era sobre a lição que aprenderam juntos, que o amor, quando genuíno, não se perde. Ele se transforma, amadurece e ensina que a dor não precisa ser o fim, mas um convite para crescer. Com o tempo, Laura voltou a sorrir com a mesma leveza de antes, agora com uma sabedoria que só o coração curado pode ter. Gustavo reencontrou o brilho nos olhos dela, e com isso, o brilho dentro de si mesmo. Eles perceberam que o silêncio que antes os afastava, agora era o silêncio que acolhia, que permitia ouvir o que estava no fundo do coração. Eles se abraçaram naquela tarde de outono, sabendo que a caminhada não seria fácil, mas que juntos seriam mais fortes. E naquele abraço, havia mais do que perdão. Havia um novo começo, uma promessa silenciosa de que o amor verdadeiro nunca morre, apenas espera o momento certo para florescer de novo. E assim, entre lágrimas e sorrisos, aprendizados e reconquistas, Laura e Gustavo escreveram um capítulo novo em suas vidas. Um capítulo que fala de coragem, de humildade e principalmente de amor. Aquele que resiste, que cura, que transforma. Porque, no fim das contas, o que importa não é o que acontece fora, mas o que acontece dentro do coração. E mesmo depois da dor, mesmo depois do silêncio, o amor verdadeiro encontra um jeito de voltar a brilhar. Às vezes, a vida nos coloca diante de dores que parecem impossíveis de superar. Mas dentro de cada um de nós existe uma força silenciosa capaz de curar, recomeçar e transformar. Confie no seu coração, permita-se crescer mesmo nas dificuldades. O amor verdadeiro renasce quando menos se espera. Se essa história tocou você, fique comigo e descubra outras jornadas que aquecem a alma aqui no canal.